Olá, o meu nome é Raul Ribadave, sou produtor de vinhos e formador W7. Meu nome é Lana Ruff, sou também formadora de vinhos e sommelier, e hoje estamos aqui no Clube Direct Wine para ajudá-la a aprender mais sobre vinhos. Vamos a isso! Olá, neste pack vamos falar da casta Riesling, uma das castas mais interessantes que existe no mundo. Talvez uma das três castas que eu diria que vão ter um sucesso garantido nos próximos 10 anos. Se me perguntarem qual é um vinho que eu tenho que provar para me surpreender, eu certamente diria prova um Riesling. Mas não é prova só um Riesling, é prova um Riesling do Mosel, uma região na Alemanha, que é o que nós vamos falar nesta prova, e prova um Riesling de S.A. Prum, um produtor com mais de 800 anos de história. Vamos lá a isso. Neste pack vamos falar dos primeiros dois vinhos em simultâneo, porque eles na verdade são a expressão da Riesling no Mosel, mas com 2 graus de açúcar diferente. Basicamente, nós partimos do primeiro vinho, que é o Solitar, e chama-se Solitar Trocken. E quando o Trocken está num rótulo de vinho no Mosel ou na Alemanha, que significa que é um vinho seco. O que é um vinho seco para os alemães, ou para a legislação alemã? É um vinho que tem até 9 gramas de açúcar residual e a sua acidez tem que ser pelo menos 2 gramas abaixo desses 9 gramas. Portanto, neste caso, é um vinho que tem até 9 gramas. Na boca não se sente doce porque simplesmente a acidez é tão alta que faz o vinho parecer seco. A segunda expressão é o Essence. Já neste caso é diferente porque tem mais açúcar, já não tem a palavra Trocken no rótulo, e então elevamos aqui para 22 gramas de açúcar residual. Obviamente que quando o açúcar residual é maior, o álcool também é menor, porque como vocês sabem, o açúcar tem que ser convertido em álcool. Se nós não convertermos o açúcar em álcool, o álcool fica menor. E neste caso há uma diferença de 1 grau de álcool entre o Solitar e o Essence. O Riesling aqui aparece de uma forma muito mais, direta, muito floral, aromática. A casta Riesling é considerada uma casta aromática e essa é uma das razões pela qual não se vinifica Riesling em madeira. Ou se usa madeira, usa-se sempre madeira velha, que é para não interferir nos aromas puros varietais da casta. Quando cheiramos estes vinhos, o que se sente é aromas cítricos, aromas florais de flores a aparecer. É também, consoante a maturidade da casta, um bocadinho mais que pode ir até fruta de caroço. Mas estes são vinhos, sobretudo, na jovialidade. São vinhos que, apesar de jovens, podem evoluir bem em garrafa, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho bebido destes vinhos com 10 anos e eles são extraordinários. Aliás, uma das grandes qualidades desta casta no Mosel é a sua muito grande longevidade na garrafa. Este é o terceiro vinho do pack e aqui começamos a ter emoções mais fortes. O Mosel é uma região de solo xistoso, ardósia, e as vinhas estão plantadas em encostas muito íngremes, encostas que às vezes têm inclinações que podem ir de 50% a 60%. Só para terem uma ideia, quando eu estive lá a primeira vez e me pus em cima de um destes vinhedos, eu fiquei assustado, porque uma pessoa olha para baixo e aquilo parece que faz uma pequena curva que não se consegue ver o fim do vinhedo. É realmente muito íngreme. E eles utilizam, inclusive, carrinhos com cabrestantes, ou seja, com guindastes, na parte de cima das vinhas, para poder fazer a deslocação dos cestos de vindima e do próprio pessoal na vinha. É uma montanha russa. Este vinho é no fundo, Vellener Zonenur, que é a zona vinha e a zona onde o vinho é feito. Tem ainda uma expressão no rótulo que se chama Grossgewachs, eu já vou explicar o que é isso, e além disso tem uma outra expressão em baixo que diz Devon. Vou começar pela última expressão, o Devon. Devon significa solo devoniano, ou seja, é uma parte do solo do Mosel que é muito antiga, uma espécie de ardósia especial.
A segunda expressão é Grossgewachs, que muitas vezes aparece com GG no rótulo. Isto é uma expressão que identifica vinhas de extrema qualidade, o equivalente a Grand Cru na Borgonha. Não esquecer que o Mosel foi todo feito pelos cistercienses, monges cistercienses, os mesmos que basicamente moldaram toda a Borgonha. E por último, falar na localidade e na vinha deste vinho. Vellener Sonnenur. Em alemão, Vellener, o ER no final de Wellen, significa que é um possessivo, ou seja, a cidade, a localidade de onde este vinho vem é Wellen, e portanto o ER significa de Wellen. E a seguir temos Sonnenur, que se diz Sonnenur e não Sonnenur. E isto daqui, não é que o meu alemão seja muito bom, mas já me disseram que é assim que dizia. E eu, só para explicar, Sonnenur é uma vinha que fica dentro de Wellen e é uma vinha que tem o nome de um relógio solar. Sonnenur significa relógio solar. Quando nós olhamos para a vinha, vemos bem no centro, e foi uma vinha que foi estabelecida justamente pela família Prum, e vemos no centro um relógio de sol. Porquê que isto é importante no Mosel? Estamos numa região, no paralelo 50 ou 50 e qualquer coisa, uma região muito fria, todo o alcance que o sol tiver vai ajudar na maturação das uvas. Portanto, aqui estamos a ver Sonnenur, ou seja, um relógio que está virado completamente a sul, e a própria vinha também, uma inclinação acentuada, o que significa que tenho ainda mais exposição ao sol, e depois o próprio reflexo do rio Mosel, que ajuda a maturar as uvas e a conservar o calor perto do vinhedo. Quando falamos no vinho, este é um vinho já com alguma idade e, portanto, vocês vão ver aquilo que eu acho interessante na casta Riesling quando tem evolução em garrafa. É que começa a mostrar uns aromas apetrolados. E outra coisa também importante é que, como este vinho vem de um vinhedo excepcional, vamos ver que a concentração do vinho é muito maior. Ou seja, o Riesling, quando provamos um vinho Riesling, geralmente temos corpo ligeiro que pode ir até corpo médio. Mas no caso, aqui estamos a falar de um vinho extremamente poderoso, um vinho que quase pode-se considerar encorpado. E é um vinho que também é seco, porque o facto de ter Grossgewachs no rótulo significa que é um vinho de uma vinha Grand Cru, muito boa, mas só pode ser usada esta expressão se o vinho for seco. É um grande vinho e eu simplesmente não deixaria de provar este vinho antes de morrer. Algo que não deverá ser muito difícil. Quarto e último vinho, e estamos perante um vinho muito especial. Como vocês veem no rótulo, é um vinho que vem da mesma vinha que o anterior, seja a vinha de Sonnenur e na localidade de Wellen. A única coisa é que no rótulo mostra um termo que não tinha no outro. Diz Altreben. E Altreben significa vinhas velhas. São vinhas que eu conheci e estão no centro do vinhedo, vinhas com mais de 100 anos plantadas em pé franco. Este é um vinho ainda mais velho e, portanto, vão notar aquelas notas também terciárias de petróleo no que aparece muito nos Riesling, para além de outras notas também muito interessantes que podem começar a aparecer, como, por exemplo, umas notas um bocadinho mais meladas, umas notas de cogumelo também. E dizer que este vinho é um vinho que tem um ligeiro açúcar residual, mas não se nota. Ou seja, não se nota porque, ou nota-se muito pouco, porque a acidez, como eu sempre digo, e no caso do Riesling do Mosel, é muito alta. Este vinho também é um vinho que, se vocês repararem, foi engarrafado com rolha de cortiça, enquanto que os outros vinhos de S.A. Prum são engarrafados com screw cap ou rosca. A opção não foi uma opção, isto foi, na altura, era o tipo de vedante que eles usavam. E, portanto, a evolução deste vinho é um pouco mais rápida do que a evolução que tem nos vinhos que têm em rosca. Mas também lhe dá características muito marcadas desta evolução terciária que no Riesling são fenomenais e que não se consegue atingir tão rapidamente com a tampa de rosca. Também referir aqui o seguinte, é que na parte de trás do vinho vocês vão ver a palavra Spätlese. Isto quer dizer
colheita tardia. E colheita tardia porquê? Porque estas uvas foram colhidas mais tarde, justamente para ter mais concentração. Nunca se esqueçam que nós estamos num clima fresco, lá em cima, no Mosel, 50, paralelo 50. E, portanto, às vezes é preciso fazer uma colheita um pouco mais tarde para ter esta concentração extra. Um vinho que é cativante e, sobretudo, mostra aquilo que eu disse no início do vídeo. Estes vinhos de Riesling são excepcionais para envelhecer em garrafa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.